Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo acaba de empatar lá no interior paulista com o Botafogo de São Paulo em 2-2. Eu não vou falar que é um empate com sabor de derrota, porque eu acho que seria exagero da minha parte. Não foi que nem a Ferroviária, o confronto da primeira rodada, que no último lance o Remo tomou gol de empate, esse sim, um empate com sabor amargo de derrota. Nesse caso de hoje, não. Mas que dava sim pro Remo sair com os 3 pontos, pelo cenário que se apresentou a partida pro Clube do Remo, isso sim dava. Então vamos analisar isso e tudo que aconteceu nessa partida agora no vídeo aqui nos bastidores. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Peço a todos, se inscrevam no canal. Gostando do trabalho? Se inscrevam no canal, comentem, porque é muito importante. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje. Vamos analisar esse Botafogo de São Paulo 2, Clube do Remo 2. Antes de entrarmos na partida em si, eu já vou trazer o campinho só para a gente ver as escalações, como o Daniel Paulista mandou o Clube do Remo para o confronto de hoje. O Clube do Remo foi escalado com Rangel, Marcelinho, Reinaldo, Camutanga e Rodrigues. Reinaldo e Camutanga fazendo a zaga. No meio campo, Luan, Pedro Castro, Jaderson, o trio ofensivo com Janderson, Viseu e Pedro Rocha. Já o Botafogo escalado com João Carlos, Jefferson, Alisson, Rafael, Gabriel, Edson, Jonathan, Cafu, Wesley, Leandro, Jefferson Nem e Alexandre. Depois talvez eu traga o campinho de novo para a gente fazer alguma outra análise, mas aqui está as duas escalações e vamos para o jogo em si. O Botafogo começou melhor, o Clube do Remo. Na verdade, o Clube do Remo começou sonolento. Um dos grandes problemas da partida para o Clube do Remo foi essa sonolência que eles teve em bons momentos no jogo. Ele começa o jogo extremamente sonolento. Uma preguiça mesmo. Eu não via um dinamismo no meio-campo com Alan, com Pedro Castro, com Jadson, muito mal, principalmente Pedro Castro. Embora Pedro Castro tenha participação no gol do Pedro Rocha, do bonito gol, o primeiro gol do Clube do Remo, mas em termos de dinamismo no meio-campo não conseguiu dar. O Alan também fazendo muita falta, já tinha tomado o cartão amarelo, foi substituído acertadamente pelo técnico, Daniel Paulista, não poderia ser expulso, mas achei um Clube do Remo sonolento, um Clube do Remo que parecia que não estava jogando um jogo importante de Série B. Toda rodada é importante na Série B, mas eu não estava vendo esse Remo em campo. O Botafogo não, o Botafogo já estava melhor, estava com mais intensidade, explorando bem nas pontas e chega ao primeiro gol na falha do Marcelo Rangel, um chute forte, ok, mas o Marcelo Rangel ele espalma para frente, né? Teve erro também da defensiva do Clube do Remo, porque ninguém apareceu no rebote para pegar e isolar essa bola no rebote, ou seja, aquele Remo preguiçoso do início do jogo teve também participação desse gol, mas é claro, o maior culpado é o Marcelo Rangel do gol. E assim, gente, vocês sabem que eu gosto do Marcelo Rangel, eu acho ele um baita de um goleiro desde o ano passado, uma excelente contratação do Remo, mas ele realmente falha nesse gol do Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo faz 1-0 e continua melhor na partida. Novamente o Remo não consegue ter intensidade, o meio-campo muito espaçado do ataque, a bola para os atacantes era só, a maioria das bolas, só aquelas bolas longas, porque não tinha uma compactação, não tinha uma aproximação do meio-campo. O meio-campo do Clube do Remo perdido também em marcação com Pedro Castro e o Alan. Então eu acho que foi primeiro tempo do Clube do Remo muito ruim. Precisava de algo acontecer. O Remo precisava, algo sobrenatural acontecer para melhorar ainda naquele primeiro tempo. E surgiu aos 40 minutos quando o zagueiro do Botafogo de São Paulo foi muito bem expulso pelo árbitro. Foi expulso e essa expulsão gerou um ânimo para o Clube do Remo. Logo na sequência, praticamente, Pedro Castro toca para o Pedro Rocha, que finaliza de fora da área e faz um baita de um golaço. E olha, Pedro Rocha sendo um dos destaques do Remo na Série B. Que bom, que continue assim, porque antes da Série B ele oscilou bastante no Campeonato Paraense. E parecia o Pedro Rocha das últimas temporadas. Das últimas temporadas, o Pedro Rocha praticamente inexistiu em termos de qualidade de futebol. Veio para o Clube do Remo com nome grande no futebol brasileiro, mas em rendimento em baixa. E tomara que agora na Série B ele dê a volta por cima e começou muito forte, muito bem a Série B e faça um baita de um golaço num chute de fora da área. Então algo aconteceu diferente. O Clube do Remo tinha um jogador a mais, conseguiu o empate e vai para o intervalo com a moral
acima, com moral levantada, ou seja, dava a entender que o Remo ia voltar com a mesma intensidade contra o adversário que tem suas limitações, um adversário que está enfrentando uma crise. A torcida nem compareceu em grande número, não tinha nem 2.000 pessoas, e a torcida que estava lá cantando, que eu conseguia ver na transmissão, era mais a torcida do Clube do Remo que a torcida do Botafogo. Quando escutava a torcida do Botafogo, só escutava vaias praticamente. E o Daniel Paulista, ele faz uma substituição acertada, que é tirar o Alan, que estava amarelado, possivelmente poderia tomar o cartão vermelho, para a entrada do Dodô. Só que acontece, no primeiro lance do segundo tempo, Jaderson, ele cabeceia para o meio da área, ele tira muito mal a bola, e o argentino do Botafogo de São Paulo acaba fazendo 2-1 e o Botafogo fica novamente na frente. A entrada do Dodô, eu entendi a entrada do Dodô, que era para dar uma intensidade maior ao Clube do Remo, porque faltou um pouco mais de intensidade. Tirando esses 5 minutos finais do primeiro tempo, o Remo faltou intensidade. Só que o Dodô não entrou bem. Algumas substituições surtiram um efeito, tá? A gente vai falar sobre elas, mas do Dodô especificamente não surtiu tanto efeito. E o Clube do Remo continuou sem intensidade, e aí que vai peca. Aí que eu não acho que o Remo fez uma boa partida. Porque o Remo tinha um jogador a mais, ele passou praticamente o primeiro tempo todinho sem intensidade. Quando colocou um pouco mais de intensidade, tentou arriscar chutes fora da área, ele conseguiu um empate, ele volta para o segundo tempo com um jogador a mais, com a moral acima, levantada, sofre um gol, mas teria que jogar para cima. Mas não, o Botafogo ainda criava algumas oportunidades. Então, a preguiça que o Remo entrou no primeiro tempo, ele entrou no segundo tempo. E não pode entrar dessa maneira. E não pode entrar dessa maneira de jeito nenhum, sem intensidade, parece sem vontade. Aos 73 minutos, o Daniel Paulista promoveu algumas substituições, que aí sim o Clube do Remo começa a surtir um pouco mais de efeito. Saiu o Janderson, que fez uma partida muito apagada. Em alguns momentos eu nem ouvia falar, esqueci que o Janderson estava em campo, porque o Janderson fez uma partida extremamente apagada, até não lembrava mais dele em campo. Então saiu o Janderson para a entrada do Maxwell, também saiu o Viseu, que fez uma partida apagada para a entrada do Ítalo, e tinha saído o Janderson para a entrada do Adailton, melhor dizendo. Primeiro saiu o Janderson para a entrada do Adailton, só corrigindo. Saiu o Pedro Castro para a entrada do Pavani. Aí depois sim, saiu o Jaderson para a entrada do Maxwell e saiu o Viseu para a entrada do Ítalo. Essas substituições, essas últimas aos 73 minutos, surtiram efeito. Por quê? Foi um Remo extremamente ofensivo. Qual que é o esquema do Remo? Era um Remo com... Adailton não jogou como ponta, ele jogou como centroavante. Então ficou Adailton e Viseu e depois Adailton e Ítalo como centroavantes. Pedro Rocha numa ponta direita, e Maxwell na ponta esquerda. Depois eles até inverteram de lado. E o Dodô fazendo essa articulação. Desse quarteto, o Dodô, que não esteve bem, não conseguiu dar esse dinamismo, é um problema grave que a gente vem alertando aqui, que o Clube do Remo, ele não tem um meio de articulação de qualidade grande, porque o Dodô não é um meia de articulação, não entendo o Dodô como meia de articulação. O Dodô, ele é um ponta, né? Então, ele sendo um ponta, ele precisa... É um meia atacante, na verdade. Então, o Dodô sendo um meia atacante, ele não é esse jogador de criação de jogadas. Quem conseguiu criar algo, quem tentou arriscar mais foi o Pavani, porque foi um time extremamente ofensivo nesse final, como eu falei, 4 atacantes e 2 armando, Dodô e Pavani, e o Pavani no chute de fora da área conseguiu fazer o gol. O Remo melhora na intensidade, um bonito gol por sinal. O Remo melhora na intensidade aos 73 minutos, quando ele parte para cima do Botafogo de São Paulo. E aí tem variação de jogadas. O Remo atacava pela direita, cruzamento. O Remo fez quase 40 cruzamentos na partida. Atacava pela direita, atacava pela esquerda, finalizava de fora da área. O gol do Pavani foi uma prova disso, o gol do Pedro Rocha também foi outra prova disso. Então era um Remo que pressionava o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de São Paulo extremamente acuado. O Botafogo de São Paulo nem o contra-ataque tinha, porque o Botafogo de São Paulo, mesmo tomando gol de empate, precisando da vitória, embora o cenário fosse difícil, porque estava com um jogador a menos, ele abdicou de atacar. O Botafogo de São Paulo não atacava. Não foi aquele time estar fechado e vão explorar os contra-ataques. Não. O Remo administrava o jogo. O Remo, defensivamente, mesmo pressionando e estando lá em linha alta, e Reinaldo Camutanga lá no meio-campo, os últimos homens do Remo lá no meio-campo, o Remo conseguia defensivamente se segurar muito bem. E colocou intensidade, mas essa intensidade que o Remo colocou, para mim colocou tardiamente na partida. Poderia ter colocado uma intensidade maior, poderia ter pressionado mais o adversário. Demorou, as funções surtiram efeito, mas demorou. O Remo dentro de campo, é questão dos jogadores, nem é questão do Daniel Paulista, que eu acho que ele mexeu bem, mas questão dos jogadores dentro de campo também dá uma resposta. E o Remo demorou a dar essa resposta. Ou seja, o Remo passou 40 minutos do primeiro tempo numa inércia, numa lentidão,
numa preguiça mesmo de jogar, e passou boa parte, pelo menos uns 25 minutos do segundo tempo, na mesma lentidão. Então o Remo jogou fora 65 minutos de jogo, sendo que desses 65 minutos, pelo menos uns 40 com um homem a mais. Então o clube do Remo, no jogo todo, na verdade, o Remo teve quase 55 minutos com homem a mais. Então o Remo desperdiçou uma boa oportunidade de vencer. É como eu digo aqui, o Remo ele não tem um sabor de derrota, tá? E o Remo pressionou bastante o adversário no final. Só que o Remo poderia sim ter feito algo a mais, o Remo poderia ter tido essa intensidade que teve no final da partida, nos últimos 15 minutos, desde o início do segundo tempo, já para buscar a vitória ou buscar a virada, já que tomou o gol logo nisso. Então fica aqui aquele gostinho ruim de que poderia ter feito algo a mais, poderia realmente ter tido outro tipo de atitude no decorrer da partida. Não foi uma partida brilhante do Clube do Remo, pelo contrário, mas ok, acabou empatando, dava para vencer, mas acaba empatando, mas é um ponto conquistado fora de casa, o Remo chega a 5, e agora dentro de casa tem que buscar a vitória. Se o Remo deseja realmente buscar esse acesso para a primeira divisão nacional, tem que buscar os pontos dentro de casa, e é lógico, tentar sempre beliscar, e quando tiver a oportunidade de vencer fora de casa, vencer, porque teve a oportunidade contra o Ferroviário e também teve oportunidade contra o Botafogo de São Paulo. E o próximo jogo do Leão é agora segunda-feira no Mangueirão contra a equipe do Coritiba. Vai ser casa cheia, com certeza. É isso, amigos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.